Esses dias eu fiz um atendimento e uma consulente me fez uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta de muitas pessoas. Eu acho que muitas pessoas devem se fazer essa mesma pergunta que a minha consulente me fez. Eu fiz uma leitura para ela e a gente estava falando sobre a ferida dela do abandono, enfim, da rejeição. E ela perguntou o seguinte para mim: Tuane, as pessoas que têm essa ferida do abandono, da rejeição, ou pessoas que têm uma certa carência, elas precisam necessariamente ficarem sozinhas por algum período de tempo para conseguir curar essa dependência emocional que ela tem, essa carência que ela tem? E aí eu respondi para ela que não necessariamente, que ela não só ela, mas qualquer pessoa que tem uma certa carência, né, uma dependência emocional, não necessariamente precisa ficar sozinha, estar sozinha, no caso, deixar de se relacionar para curar essa ferida. Até porque o problema não está nos relacionamentos e nem nos parceiros, está na própria pessoa. E tem muitas pessoas que têm esse pensamento, essa lógica, né, de pensar assim, não, se eu sou carente, se eu sou aquela pessoa muito dependente do outro, eu preciso me dar um tempo, eu preciso ficar sozinho por um tempo, para curar isso, para aprender a viver com a minha própria presença, com a minha própria companhia. E assim, acho bom a pessoa fazer isso, não tô dizendo que seja errado, mas isso não é garantia que a pessoa vai conseguir curar essa carência, essa dependência dela, tá? Até porque, se vocês pararem para pensar, analisar, na verdade, olha quantas pessoas ficam, às vezes, anos sem se relacionar, passam anos solteiras, principalmente pessoas que têm essa carência, essa dependência, porque aí de tanto que ela se frustra, ela acaba se isolando, né, ela acaba se bloqueando afetivamente, e aí ela passa anos da vida dela ali solteira, achando que se ela der esse período, passar um período de tempo sozinha, ela vai conseguir superar essa carência, essa dependência dela. E aí passa anos solteira, sozinha, e quando se relaciona, a história se repete. A carência, aquela dependência da pessoa, retorna. Por isso que eu falei, respondi à consulente, que ela não precisa estar sozinha necessariamente para se curar. Ela pode sim dar um tempo para a cabeça, dar um tempo de relacionamento, mas desde que ela procure ajuda, ou seja, desde que a consulente procura ajuda terapêutica, para curar de verdade, ressignificar aquela carência, aquela dependência emocional dela, saber de onde que aquilo vem e poder ressignificar isso, poder curar isso. Independente dela estar sozinha ou não, porque o problema, como eu falei, tá na pessoa, não tá nos relacionamentos, não tá no outro, tá na própria pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, assim, não, eu decidi que eu quero dar um tempo pra minha cabeça, não quero me relacionar mais, quero dar um tempo sozinha, ela pode, desde que ela procure ajuda. Porque o fato de ficar e estar sozinha não vai curar essa carência, essa dependência emocional dela, essas feridas emocionais dela. E outra coisa, eu acredito que diante das nossas relações a gente aprende muito, a gente evolui muito. Então, às vezes, é mais fácil a gente conseguir evoluir e criar uma certa sabedoria e maturidade quando a gente tá vivendo relações, quando a gente tá experienciando uma relação, sabe? Quando a gente tá vivendo um relacionamento e não fugindo das relações por medo. Não quando a gente se acovarda, mas quando a gente bota a cara a tapa ali. E sabe por quê? Porque é diante das nossas relações que a gente vai aprender muito sobre nós. Porque as pessoas acreditam que relacionamento é só pra beijar na boca, transar e procriar, constituir família. E não. As relações, elas servem para nos mostrar aquilo que a gente tem de melhor, mas também aquilo que a gente tem de pior. As nossas dores, os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas sombras, as nossas feridas. É através das relações que a gente entende quais são as nossas feridas, as nossas dores, os nossos bloqueios, as nossas limitações. Porque o outro, ele vai espelhar isso em nós. Assim como nós vamos espelhar isso no nosso parceiro. Então, quando um relacionamento entra naquele período de conflito, que todo relacionamento passa, né? Independente se é um relacionamento de anos ou um relacionamento mais casual, até nas relações casuais, o outro sempre vai espelhar aquilo que a gente precisa olhar em nós. Aquilo que a gente precisa curar em nós. Então o outro vai cutucar lá naquela ferida, naquele trauma, naquela dor nossa, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ressignificar e que muitas vezes a gente ignora, negligencia. A gente tenta não enxergar porque dói, porque a gente não quer encarar isso. Porque dói, porque machuca, porque nos tira da zona de conforto. Porque ninguém quer enxergar aquela dor, aquele trauma, aquele lado nosso negativo que a gente tem, de um comportamento negativo que a gente tenha. As pessoas só querem ver as partes boas delas. Elas não querem ver as suas sombras. Elas não querem olhar para si. Não querem admitir que às vezes elas têm também um comportamento tóxico dentro das relações. Elas não querem admitir para elas mesmas que elas são carentes,
que ela depende o tempo todo da validação do outro, que ela se coloca nessa posição. Porque dói, é difícil olhar para isso. Não é fácil, mas é libertador. Só que nem todo mundo tá pronto para isso. Então, nesse momento é mais fácil culpar o parceiro, é mais fácil dizer que o problema tá nos relacionamentos, é mais fácil dizer que ela tem o dedo podre, que isso é karma, que ela não tem sorte no amor, que o amor não é para ela ou que o amor não existe. É mais fácil culpar o externo do que olhar para si. Então, eu acredito que a pessoa, ela consegue, às vezes, ter uma evolução melhor quando ela está experienciando, quando ela está dentro de uma dinâmica. Independente se é um namoro, se é um casamento, se é algo casual. Mas ela ter coragem de encarar um relacionamento, parar de culpar o parceiro, parar de culpar as relações, o amor, enfim, e olhar para as questões dela, o que faz com que ela atraia aquelas situações para a vida dela. O que faz com que ela admita desrespeito, desvalorização, traição dentro das relações, abusos. O que faz com que ela atraia essas pessoas que oferecem tudo isso para ela dentro das relações? Por que ela admite isso? Ou por que ela atrai esse tipo de pessoa? Mesmo no fundo ela não querendo. Porque eu não sei se você sabe, a maioria das escolhas que a gente faz não são pelo nosso consciente, são pelo nosso inconsciente. É o nosso inconsciente que escolhe por nós. É também a nossa criança interior que faz escolhas por nós. Aquela nossa criança que foi abandonada lá na infância pelos pais, pelo pai, pela mãe, que vai escolher exatamente aquela pessoa que é emocionalmente indisponível, que não nos oferece amor, é aquela pessoa que não faz com que a gente se sinta valorizada dentro das relações. Vou dar um exemplo, né? Mulher que foi abandonada pelo pai na infância vai procurar parceiros que vão sempre abandonar ela. Porque ela tá deixando aquela menina dela, a criança dela, escolher por ela, e não a mulher adulta, consciente de que aquela pessoa não veio para ficar, não vai oferecer o que ela merece. Ela deixa a criança dela escolher por ela. Isso é inconsciente, a gente não percebe, até que a gente busque ter consciência disso. Às vezes a pessoa pensa assim, putz, por que eu escolhi aquele cara? Eu sei que a mulher pensa no caso, né? Nesse caso, por que eu tô escolhendo esse cara? Por que eu ainda continuo com esse cara sabendo que ele não me valoriza, sabendo que ele não dá o que eu mereço? Mas mesmo assim eu insisto. Porque não é a mulher adulta que tá escolhendo, é a criança dela que quer. É aquela menina abandonada que quer ser enxergada, que quer ser valorizada, que quer validação, que quer que o outro fique, porque o pai não ficou lá na infância. Entende? Então ela quer isso dos parceiros. E quanto mais o parceiro rejeita ela, mais ela quer segurar aquilo, porque ela quer ser vista, ela quer ser escolhida, ela não quer ser abandonada, ela não admite ser abandonada. Aí a menina birrenta lá da infância insiste naquilo. Toma a frente da mulher adulta. Entende? Então, às vezes a mulher até percebe, nesse caso, que tá vivendo uma dinâmica, vivendo com uma pessoa que não dá o que ela merece, mas ela não sabe por que ela fica. Porque ela não tem essa consciência. E é por isso que a gente precisa de terapia, porque é através das terapias que a gente vai começar a ter consciência do que está por trás desses comportamentos, do que está por trás dessas coisas que a gente aceita. E inclusive vai entender que é isso que o outro está espelhando em nós. Essa nossa ferida, nesse caso que eu citei como exemplo, o outro vai estar espelhando essa ferida tua do abandono, para te olhar para ti, e não porque ele está fazendo. Ele só está te espelhando aquilo. Assim como tu vai estar espelhando alguma coisa nele também, que ele precisa olhar nele. Relacionamentos são espelhamentos. Não é só para beijar, é para aprender a crescer e evoluir. E não é só nos nossos relacionamentos afetivos que a gente aprende isso. A gente também projeta essas feridas em outras relações. Relações de amizades, relações familiares. Toda forma de relação. Até na nossa relação com clientes do nosso trabalho, com colegas de trabalho, com o chefe. A gente projeta essas feridas. Então, por isso que tu pode, né, quem tem esse pensamento de não, eu vou me dar um tempo, porque o meu problema tá nos relacionamentos amorosos. Bom, daí tu deixa de se relacionar afetivamente por medo, né, porque tu não quer olhar para essas tuas feridas, mas daí tu projeta elas em outras relações. Daí tu tem problema com amigos, ou tu tem problema com colegas de trabalho, ou tu tem problema com chefe, ou tu tem problema com cliente, ou tu tem problema no teu trabalho, porque tu deixa essas feridas refletirem na forma como tu se comporta nas outras áreas da tua vida, se relacionando com outras pessoas de outras áreas da tua vida. E aí, mais uma vez, vem aquela questão. O problema não está nos outros, não está nos relacionamentos, não está nos nossos parceiros, está em nós. O outro só serve para mostrar isso, para cutucar em nós aquilo que a gente não quer enxergar, que a gente não quer curar em nós mesmos. Tá, pessoal? Então, assim, para quem tem esse pensamento ou tem essa dúvida de pensar assim, bom, eu acho que já que eu tenho esse problema, essas feridas, eu preciso me dar um tempo, ficar sozinha por um tempo, aí vai resolver. Não vai. Se tu não procurar ajuda, não vai resolver. Agora, tu pode até ficar sozinho, sozinha, mas tu precisa procurar ajuda.
Porque só a solidão não vai ser o suficiente para ajudar a curar essas feridas. E assim, essa questão de ficar sozinha por um tempo, ela é válida quando, por exemplo, a pessoa é aquele tipo que sai de um relacionamento. É um tipo de pessoa que sai de um relacionamento, dá 1, 2 meses, já tá se relacionando de novo com outra pessoa, daí não dá certo, termina, daí começa a se relacionar com outra pessoa, começa a se envolver, começa a namorar, tudo muito rápido, sabe? Fica que nem macaco, pulando de galho em relacionamento, muito rápido, assim, sabe? Não dá um tempo pra ficar sozinha, pra se reorganizar internamente, aquela pessoa que sente necessidade de ter uma companhia, que não sabe ficar sozinha, que não sabe gostar da própria companhia. Que tem necessidade de ter que ter alguém ali, de ter que estar namorando, tem que ter alguém ali junto com ela. Ela não sabe ficar sozinha na própria presença. Tem que ter alguém ali pendurado junto com ela. Aí, nesses casos, é bom sim fazer uma greve, né, de relacionamento, assim, vou me dar um tempo sozinho, vou ficar 1 ano, 2 anos, sei lá, solteiro, solteira, pra eu aprender a conviver com a minha própria companhia e gostar disso. Saber estar sozinho, saber estar sozinha. Nesses casos, aí sim é importante a pessoa fazer isso. Mas não achando que que o fato dela ficar sozinha, se colocar ali em solitude, isso vai resolver os problemas dela se ela não procurar ajuda terapêutica. Não vai adiantar de nada. Ela pode ficar 3, 4 anos, 10 anos solteira. Quando ela decidir se relacionar novamente, isso vem à tona, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje, espero que vocês tenham entendido aí, tenha dado uma luz aí na mente de vocês, e deixe aqui pra mim nos comentários o que vocês acham e pensam sobre esse assunto.